Muito bem, estamos aí de volta com o nosso objetivo de trazer a vocês a panoramização aí do livro de Apocalipse. E agora nós estamos aí falando sobre Apocalipse 14, 15 e 16. Nós não vamos nos ater aqui a detalhes de cada versículo, porque senão nós não teríamos tempo para cumprir essa tarefa. Mas nós vamos nos ater aos pontos fundamentais. Inclusive, falando já aqui de Apocalipse 14, nós queremos citar aqui os pontos fundamentais desse capítulo. Por exemplo, Apocalipse do 14, 1 ao 5 fala dos 144 mil. Existem divergências entre os grupos cristãos acerca do que seriam esses 144 mil. Né? Cada grupo, cada linha religiosa tem a sua interpretação em relação a esses personagens, né, que são citados aqui, esses 144 mil, né, que em sua testa tinham escrito o nome dele e o de seu pai. E a Bíblia mesmo diz que eram 12 mil de cada tribo de Israel. 12 mil de cada tribo. Então eu particularmente entendo, de acordo com a minha forma de interpretar os ensinos do livro de Apocalipse, que esses são os missionários da grande tribulação, aqueles que serão despertados por Deus durante o período negro da história da humanidade, chamado a grande tribulação, para evangelizar as nações, para pregar o evangelho a toda criatura durante esse período onde cremos que a igreja já não mais estará na terra, dentro da minha forma de entender o livro de Apocalipse, ok? Então, quem seriam esses 144 mil? Esses missionários da grande tribulação, escolhidos dentre o povo de Israel, dentre 12 mil de cada tribo de Israel, conforme diz a Bíblia, sem alterar nada, ok? De acordo com aquilo que está de fato escrito. Apocalipse 14, dos 6 ao 20, já fala de 6 anjos, né? Vão ser citados aí 6 anjos e suas ações. Então nós vamos ter ali vários anjos que nesse período estarão atuando de alguma maneira, ok? Seja para bem, seja para mal. Por exemplo, o primeiro anjo que é citado aqui, ele aparece anunciando o evangelho. Olha que coisa, anunciando o evangelho. Para alguém que pensa que o evangelho vai deixar de ser pregado durante a grande tribulação, o evangelho vai continuar sendo pregado. Esse anjo voava no céu pregando o evangelho eterno. O evangelho de Cristo, as boas novas do reino, vão continuar sendo pregadas durante esse período de grande tribulação. Sejam pelos 144 mil que foram selados, né, revestidos de poder, de autoridade para fazer isso naqueles dias, seja pelo próprio anjo que vai sair pelo céu pregando o evangelho eterno. Como vai ser a dinâmica disso? Claro, nós não sabemos, mas a Bíblia diz que esse anjo ele vai anunciar o evangelho. O segundo anjo já anuncia a queda da Babilônia. Nós vamos falar mais especificamente sobre a queda da Babilônia, nos capítulos 17 e 18. Mas quando falamos de Babilônia, falamos de uma instituição, né? Falamos da sede de um governo que se opõe a Deus, a sede do governo apóstata, a sede do governo do anticristo, não é? Que de alguma maneira vai estar se contrariando aí, ou se posicionando contra os planos de Deus para a humanidade. Então essa Babilônia, que exerceu sua influência, seu poder sobre as nações, vai cair também nesse período, e esse segundo anjo anuncia a queda da Babilônia. O terceiro anjo, ele aparece trazendo juízos, né, aos que se rendem ao anticristo e seu sistema, ou seja, aqueles que aceitam a marca da besta, aqueles que adoram a besta, não é? Essas pessoas vão sofrer juízos trazidos por esse anjo. Então as pessoas que naquele tempo se renderem, né, ao sistema do anticristo, adorando ao anticristo, recebendo sua marca, né, essas pessoas vão sofrer num determinado momento um determinado tipo de juízo, um determinado tipo de condenação pelo ato de seguirem após esse agente, né, de juízo divino que é o anticristo, e também se adequar ou se submeter ao seu sistema. O quarto anjo, ele vai clamar por uma colheita na terra, né? Provavelmente dos que permaneceram fiéis ou dos que serão alcançados durante esse período de grande tribulação, né? Então vamos lá, o quarto anjo vai clamar pela colheita na terra, provavelmente dos que permaneceram
fiéis, daqueles que foram alcançados, ou daqueles que permaneceram firmes na palavra, mesmo nesses negros dias da grande tribulação, por alguma razão, se voltaram para a palavra, entenderam, compreenderam que aquilo que está acontecendo de fato já havia sido falado, já havia sido revelado, conforme nós estamos falando aqui agora no livro de Apocalipse. Essas pessoas terão um despertar e elas serão colhidas. Acredito que essa colheita, então, é a colheita dessas vidas, né, que permaneceram fiéis ao Senhor. O quinto anjo é um agente executor de juízos, é alguém que vai executar juízos de Deus, além dos que já estarão em operação, além dos que já estarão acontecendo naqueles dias. E temos aí um sexto anjo ainda dentro de Apocalipse 14, do 6 ao 20, né, desse trecho, do 6 ao 20, que vai clamar também pela segunda colheita dos que provavelmente creem. Então veja que nesse período, apesar das agruras, né, apesar de tudo de ruim que vai estar acontecendo, vai haver uma colheita de almas, uma colheita de vidas. Esse período vai ser de morte? Vai ser de destruição? Vai, mas também vai ser de colheita. Vidas serão colhidas para o reino, vidas serão alcançadas mesmo nesse período. É claro que se você que está me ouvindo agora tem a oportunidade de se render a Cristo hoje, para que esperar os dias da grande tribulação para você render o teu coração ao Senhor Jesus? Faça isso agora. Se renda ao Senhor agora. Se renda ao Senhor já. Não espere aqueles dias negros, ok? Aqueles dias de tribulação, aqueles dias de trevas, para você se render ao Senhor. Faça isso hoje. Faça isso agora. Até porque está escrito, né? Hoje, se ouvides a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Agora nós já vamos aqui adentrar o capítulo 15 de Apocalipse, Apocalipse 15 e o Apocalipse de número 16, que fala de uma nova série de juízos, que é o juízo das 7 taças, ok? Os juízos das 7 taças, ok? Então vamos lá, Apocalipse 15, versículo 1 ao 5, eu vou ler esse trechinho aqui, ó. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi um como mar de vidro misturado com fogo, também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E depois disto, olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu nos céus, e os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelo peito. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, 7 taças, né? Cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Então eu acabei lendo aqui o capítulo 15 todo, que é pequenininho, né? Tem apenas 8 versículos. E dentro aí, o que nós temos desse capítulo 15? Então nós temos primeiramente a introdução, as 7 taças, né? As 7 salvas de ouro, e a preparação para o derramamento dessas taças através dos anjos que vão derramar essas taças sobre a terra. Então Apocalipse 15, resumindo, é a preparação aí, é a introdução para falar dessa nova série de juízos que será derramada sobre a terra nesse período da grande tribulação. E assim nós já adentramos dentro do capítulo 16, do versículo 1 ao 21. Aí a gente vai estar fazendo aqui um comentário desses trechos, né? Para que a gente possa entender o que serão, mais ou menos, aí esses juízos das 7 taças, né? Que serão derramadas sobre a terra naqueles dias da grande tribulação. Então nós temos aqui, vamos lá, versículo 1 ao 2. E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então aqui nesse versículo 1 nós temos a ordem, né? Ide.
ide e derramai as 7 taças da ira de Deus. A ordem foi dada, ide e derramai as 7 taças. E aí nós temos aqui no versículo 2, a primeira taça, o primeiro juízo que vai ser derramado através dessa nova série. Vamos lá? Versículo 2, e foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Então essa primeira taça traz o quê? Essa chaga má e maligna, né? São úlceras que vão se abrindo aí nas peles dos homens, detalhe, que adoravam a sua imagem e que tinham o sinal da besta, ou seja, aqueles que se renderam ao anticristo, aqueles que aceitaram o seu sistema. Sobre estas pessoas está sendo derramada agora essa nova série, né? Essa a primeira parte dessa nova série de juízos, essa chaga maligna. Detalhe, tudo que a gente for falar aqui, nada, vamos dizer assim, que nunca foi visto. Né? Quando a gente fala da história de Jó, Jó teve ali na sua pele chagas malignas, né? Úlceras que se abriam ali na sua pele, de forma tal que ele se coçava até com cacos de telha para poder tentar dar uma solução ali, ter um alívio daquelas chagas, das dores que aquelas chagas, do incômodo que aquelas chagas traziam sobre o seu corpo. Então, não estamos falando de algo que já não aconteceu. Então veja, Apocalipse 16, 2 fala dessa primeira taça, que é essa chaga maligna. A segunda taça, que já passa a ser anunciada no versículo 3, trazida aqui pelo segundo anjo, é o seguinte, olha, e o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como deu um morto, e morreu no mar toda alma vivente. Então, qual é a segunda taça? Qual é o juízo que ela traz? O mar se torna em sangue, Apocalipse 16, 3. O mar se torna em sangue. Também não estamos falando de algo que já foi registrado na história bíblica. Já foi registrado que as águas se transformaram em sangue, ok? Isso aconteceu no Egito, né? Teve ali no embate de Moisés ali com aqueles magos egípcios, eles mesmos conseguiram transformar água em sangue e tal, e depois aconteceu aquilo lá, foi um juízo, foi um fenômeno. E detalhe, a palavra está dizendo que isso vai acontecer mais uma vez. Esse segundo anjo derrama sua taça no mar, que se torna em sangue como de um morto, e morre toda a alma vivente. Então veja só a proporção da destruição que virá sobre a terra naqueles dias de grande tribulação. Nós temos aqui então a terceira taça, gente, a terceira taça é registrada aqui no versículo 4 ao 7. Olha, e o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue. E ouviu o anjo das águas que dizia, justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque disso são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia, na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E aqui vale a pena a gente comentar duas coisas. Primeiro, essa derramação de sangue aqui, né? Essa terceira taça que é derramada, que faz com que os rios e as fontes das águas se tornem sangue, tem uma motivação, que é o quê? É vingar o sangue dos santos e dos profetas que foram derramados por pessoas más e ímpias, que mataram esses santos, que mataram esses profetas. Então Deus está agora tomando vingança contra aqueles que mataram os seus profetas, contra aqueles que mataram os seus santos. Quantos não foram os profetas que foram, e santos de Deus, né, mártires, que foram aí martirizados ao longo da história da igreja? Então Deus está pedindo contas aqui ao permitir que este juízo se derrame aí e faça o que as fontes, os rios, né, e as fontes das águas se tornem em sangue. E a segunda coisa que eu quero comentar é que esses juízos esses juízos estão sendo derramados, né, e aqui já nesse terceiro alguém pode falar, poxa, mas que injustiça, por que Deus faz isso? Nossa, que coisa! Mas veja que duas vezes vai ser dito, justo és tu. Tanto no versículo 5 quanto no versículo 7 vão ser levantados esse pensamento. Em meio àqueles juízos, a justiça de Deus vai ser
enfatizado, porque alguém pode dizer, mas por que Deus está fazendo isso? Que maldade! Deus não está sendo justo com a humanidade, mas é exatamente o contrário que está sendo afirmado. Então veja, mediante a execução daqueles juízos, os anjos proclamam que Deus é justo. Não está havendo injustiça da parte de Deus mediante o derramar, a execução desses juízos por parte do Senhor. Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és porque julgastes estas coisas. No versículo 7, e houve outro doutor que dizia, na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Verdadeiros e justos são os teus juízos. Então veja, é enfatizado, apesar da gravidade do juízo, apesar dos danos que traz sobre a humanidade, tais juízos, a justiça de Deus é bem evidenciada, é deixada clara. Deus ainda assim é justo e permanece justo. Deus é justo. Mesmo no mal que acomete a humanidade, Deus continua sendo justo, ok? Deus é justo. Vamos aqui à quarta taça dentro dessa série aí de juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. E aqui o que nós vemos? O aumento do impacto solar. Gente, não é algo novo também, não é algo novo. Nós já temos ouvido falar de tempestades solares que têm atingido a Terra e até mesmo afetado as comunicações. Olha só, não estamos falando de uma coisa que é irreal. Não, aqui não está se inventando algo, não, está sendo dito que, falado sobre uma coisa que a gente já está, de alguma maneira, claro, numa proporção bem menor, nós já estamos experimentando esse tipo de evento, ok? Já estamos experimentando esse tipo de evento. Mas, é claro, na grande tribulação, isso será num impacto muito maior, numa proporção muito maior. E veja que esse sol, o sol, né, esse juízo vai fazer com que o sol aqueça de uma maneira tão grande, né? O calor do sol, esse aquecimento será de forma tão grande, lembrando que a gente já tem ouvido falar já há muito tempo sobre aquecimento global e o que tem acontecido no mundo em prol disso, não é verdade? O aumento da temperatura da Terra, e a palavra fala que os homens foram abrasados com grandes calores, mas veja que eles não se arrependem, eles blasfemam contra o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e eles não se arrependem para darem glória a Deus. Olha que coisa tremenda, olha que coisa interessante, né? Nós vamos ver agora a quinta taça. Apocalipse 16, do 10 ao 11, diz assim: E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. O que está acontecendo agora aqui nessa quinta taça? Estão sendo derramados juízos sobre o anticristo, seu sistema e seus adoradores. Foi derramado, né, da taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso. Quem está governando a terra nesse período de grande tribulação é a besta que sobe da terra, ok? O anticristo, juntamente com o falso profeta, com a imagem, com a marca, todo esse sistema organizando aí o mundo para exercer esse poder maligno sobre a terra. Só que vai vir um juízo sobre eles, né? Sobre esse sistema. Ok? Vai vir um juízo sobre seus adoradores. Tudo isso vai cair por terra. Então aqui está esse juízo, né? O quinto anjo derrama sua taça sobre o trono da besta, sobre o seu reino. E os homens começam a sentir tantas dores devido a esses juízos que estão sendo derramados, que eles mordem a língua de dor. Eles mordem a língua de dor, né? Mas não se arrependem, continuam blasfemando ainda mais contra Deus. Veja que não há arrependimento, né? E tem pessoas que até têm medo de ler o Apocalipse por causa dessas coisas. Mas, gente, isso aqui não é para nós, isso aqui não é para a igreja de Cristo. Isso aqui é para quem não quis obedecer o evangelho, para quem não quis amar a verdade, ok? Não é para a igreja, não é para quem está salvo, é para quem não está na presença do Senhor. Isso aqui é para você compartilhar com pessoas que não estão na presença de
Deus, para que elas tenham. Claro que Deus não quer que ninguém venha por medo. Tô com medo dessas coisas acontecerem comigo, então vou para Jesus. Não, Deus quer que você tenha conhecimento de que essas coisas vão sim acontecer, ok? Para a gente ir concluindo, nós temos a sexta taça, que vai ser derramada sobre o rio Eufrates, né? Apocalipse 16, 12 ao 14, ó. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, esse sexto anjo traz o seu juízo sobre o grande rio Eufrates, cujas águas vão secar. E já há quem fale alguma coisa sobre isso, né? Essa diminuição do nível das águas do rio Eufrates. Então aqui é algo que já está sendo profetizado e vai ser um juízo que será derramado também, né, através dessa sexta taça naqueles dias da grande tribulação. Nós chegamos então agora à sétima taça, né, a sétima taça, e está aqui no versículo 17, ó, Apocalipse 16, 17, e o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo, do céu e do trono, dizendo, está feito. E houve vozes, trovões e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca nunca tinha havido, desde que há homem sobre a terra, tal foi tão grande terremoto. E veja só, gente, sobre o ar, veja só, o sétimo anjo derramou sua taça no ar, danos que afetarão a qualidade do ar no mundo todo. Tem inclusive filmes que mostram isso, né? Eu já vi um filme que falava sobre isso, sobre danos que a atmosfera vai sofrer, né? Sobre o ar, pessoas que inalam ali, respiram e acabam morrendo. Tem filme de zumbi que mostra isso mais ou menos, mas veja, danos que afetarão a qualidade do ar no mundo todo, porque essa sétima taça vai ser derramada aonde? No ar. Ou seja, aquilo que a gente respira. Imagine então como não serão aqueles dias aqui na Terra. Mas você sabia que em meio a tudo isso tem um convite para nós? Em meio a toda essa tragédia, em meio a todos esses juízos, Apocalipse 16, bem no meio aqui, ó, está falando de juízo, mas olha o que está registrado aqui em Apocalipse 16, no versículo de número 15, gente. Olha só, um convite para nós, para todos nós. Ó, e eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Olha só, no meio de todos esses juízos, há um convite de Jesus para mim e para você. Eis que venho como ladrão, ou seja, de surpresa. Eis que venho de surpresa. Nós não sabemos a hora que ele vem, mas sabemos que ele vem. Então nós temos que estar preparados. Ó, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para que não ande nu e não se veja as suas vergonhas. O que se espera de mim e de você diante destas coisas que nós estamos falando aqui? Que nós vigiemos e guardemos as nossas vestes. Assim nós seremos bem-aventurados e não seremos surpreendidos por aquilo que vai acontecer naqueles dias, ok? Então, nós chegamos aqui ao final desse nosso breve comentário, dessa nossa panoramização de hoje, dentro dos capítulos 14, 15 e 16 de Apocalipse. Espero que as informações aqui compartilhadas tenham sido úteis e que você possa não só ter essas informações, mas compartilhar essas informações com outras pessoas. Inclusive, indico que você compartilhe o nosso canal, Bethel Peace, ok? Aqui o canal do pastor Rafael dos Santos, e onde a gente traz informações tanto no mundo da teologia, da educação cristã, como também do mundo da psicanálise, né, que também é uma área de estudo nossa, ok? Então que você compartilhe, se puder se inscreva aí no nosso canal, curta aí o nosso vídeo e, se possível, transmita, ok? A outras pessoas esse material que nós estamos produzindo aqui para abençoar a vida do maior número possível de pessoas, visando levar pessoas a crescerem na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e também a estarem preparadas, ok? Para que não sejam surpreendidas, porque, como ele disse, eis que venho como o ladrão, ok? Então estejamos preparados, porque o Senhor Jesus está voltando para levar consigo a sua igreja, para que não venhamos a experimentar tudo isso que está para acontecer na grande tribulação. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por ter ficado conosco até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui.